tarde. Hello, boa tarde. Oi, Mauro, tudo bem? Graças a Deus. Que bom. Então, nós já temos quase 30 pessoas. Acho que já dá para a gente conversar. Não é isso, Dá Mauro? sim, com certeza. Então, vamos lá aproveitar o nosso tempo juntos aqui. Vamos lá. Então, bem-vindo a todos. Uma excelente tarde. E desde já, o nosso obrigada por você estar reservando esse tempinho do seu dia, da sua tarde, para conversar aqui com a gente sobre educação escolar cristã. E hoje a gente tem a presença do Mauro Meister, nosso diretor executivo, presidente do conselho, também pastor da Igreja Presbiteriana da Barra Funda, casado com Denise, pai da Nina, do Abner, e a família está crescendo, né, Mauro? Opa, devagarzinho tá indo. E também Mauro é diretor do Centro de Estudos Andrew Jumper, que eu acho que você poderia falar um pouquinho para as Pronto, é o pessoas que não conhecem. Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, né? Nós somos uma escola de pós-graduação na área teológica e nós somos uma mantida aqui do Instituto Presbiteriano Mackenzie, né? E nós oferecemos cursos, mestrado, doutorado, especializações. Oferecemos uma especialização online em 4 linhas de pesquisa, estudos de teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada e missiologia. E quem sabe você aí tem interesse ou conhece alguém, né, que possa se interessar em estudar online com a gente, você vai ter aulas aí, eu dou aula no curso, nossos professores, professor Felipe, conhecido aqui, professor Heber Júnior, professor Chum, muitos outros, são coordenados pelo nosso professor Dario Cardoso, ah, e eu acho que ele acabou de entrar aí, se eu não me engano, eu vi o nome dele passando aqui. Então, você já pode aproveitar e fazer umas perguntas para ele aí sobre os Sim. nossos cursos de EAD aqui no Andrew Jumper, tá bom? Inclusive tem na área de educação também, não é? Então, na área de educação, nós temos uma especialização e um mestrado, tá? O mestrado é um mestrado junto com o Gordon College, nos Estados Unidos, que é sobre liderança educacional cristã. E nossa especialização é com é, a- só nosso, não tem parceria o curso, mas é uma especialização em educação cristã com ênfase dupla na educação escolar e educação De eclesiástica eclesiástica. propriamente dita, né? Vários cursos aí com o professor Felipe Fontes, tá bom? Que ótimo, então. Então tem, vamos dizer assim, um leque de oportunidades para as pessoas que estão aqui nos ouvindo poder aprender mais sobre a palavra de Deus, a vontade de Deus e o serviço Com a Deus e ao certeza. reino. Então tá bom. Então bem-vindo, Mauro. Acho que eu esqueci de falar alguma coisa sobre você. Acho que Igreja, não. Axie. Tem vários projetos que você é envolvido e que o pessoal pode também te acompanhar, não é? Isso, segue aí o De. perfil, volta e meia, a gente está falando aí de cursos, uma série de coisas. Estou bolando aqui um curso de Antigo Testamento agora para lançar daqui a uns dias, tá? Serão Ótimo. 6 meses de estudos aí no Antigo Testamento. Eu estava gravando uma aula sobre isso. Então tá joia. Então vamos começar aqui um pouquinho do que eu tenho de roteiro aqui para nossa conversa. Tá E a ótimo. primeira coisa que eu acho que era muito importante a gente ter de você aqui agora era a questão de uma palavra, sabe, de esperança nesse início de ano letivo, já que a gente está num ambiente escolar, né, aqui num grupo que está direto ou indiretamente envolvido em escolas. Mas nesse início de ano, que você, como pastor e como alguém que ama a escola cristã, teria assim de palavra para gente, nosso Uhum. coração?
Pois é, Dilian, a primeira coisa que eu posso falar, né, e tenho que falar como, devo falar como pastor, é que eu sei que eu e você não estamos no controle da história, mas Deus está. Uhum. E nós precisamos aprender a colocar nossa confiança no Senhor. Isso serve para o ano de 2020, que foi tão complicado, e para o ano de 2021, que está embaçado, né? Eu não vou trazer aqui para ninguém nenhuma mensagem mentirosa. Olha, vai ficar Uhum. tudo bem em 2021, viu? Vem a vacina aí, vai ficar 100%. Tá tudo cinza ainda, não tá? Mas Tá. nós temos um Senhor, o cristão tem um Senhor, nós temos um Salvador, nós temos alguém que tem poder, que fez todas as suas maravilhas, né? Domingo agora eu preguei no Salmo 78, um salmo que exorta o povo a contar aos filhos as maravilhas que o Senhor fez, sobre o seu poder e, obviamente, sobre a sua graça e sua misericórdia. Então, nós estamos debaixo do poder do Senhor, debaixo da mão de Deus. Esse é o nosso conforto, esse é o nosso consolo, né? No Uhum. Catecismo de Heidelberg, né, tem a primeira pergunta, fala assim, qual é o único consolo que eu tenho na vida? O único consolo que eu tenho na vida é o Salvador que eu tenho, é o Senhor que eu tenho. Então, muito cuidado, pai, mãe, professor que está aqui nos assistindo, onde você coloca a sua esperança. A nossa esperança não está nos laboratórios, a nossa esperança não está nos políticos, a nossa esperança não está na ciência. Ainda que essas coisas possam ser instrumentos na mão do Redentor para nos trazer alívio, para nos trazer alguma perspectiva diferente de alguma coisa, o fato é que nós só temos uma confiança nessa vida, nesse mundo. É um Redentor, é o Salvador. E vou dizer, se você está aqui ouvindo e você não tem o Redentor Jesus Cristo, se você não tem o Salvador Jesus Cristo, eu posso dizer para você, você está no escuro, você está perdido no mundo, você está perdido na vida. Então, vai É. procurar por esse Salvador, vá procurar por esse Redentor, porque ele é o único, é a única garantia que existe, né? Eu sou envolvido com educação, sou envolvido com escola, minha vida inteira em cima disso, e hoje, quando eu falo vida inteira, já passaram aí uns 30 anos mexendo com esse Uhum. negócio. E a, a minha esperança não está na educação, ainda que eu goste de educação, ame a educação e saiba dos frutos que a educação pode trazer, das bênçãos sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação. Eu sei disso tudo. Uhum. Mas o meu Redentor é Jesus Cristo. Ele é o único Senhor, ele é o único Salvador. Essa é quem você precisa recorrer, tá? A gente quer falar sobre ele, inclusive na educação cristã que a gente oferece, tá bom? Então, 2021, querido, vai ser muito bom. Vai ser muito Vai. bom porque eu tenho o Senhor. Isso Mas aí. não porque as coisas vão se resolver, não porque eu vou planejar e vai dar certo, né? Daqui 2 semanas a gente começa o ano letivo lá aqui na nossa escola. Semana que vem a gente vai se reunir, vai fazer uma série de outros, já tem muitos planejamentos, vamos ter outros planejamentos na mão de Deus, né? Está na mão de Deus. Como diz a Tiago, né? Se o Senhor quiser, essas coisas nós faremos. E Ele continuará a ser a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria. Então, é por aí. A palavra de esperança e consolo chama-se Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Que está vivo e reinando. E reinando. Ele é o É, Senhor, não é? pois é. Então, baseados, né, renovados por essa esperança que a gente segue aí arregaçando as mangas e sonhando com 2021. Aqui no escritório a gente tem essa expectativa de servir a Deus. A gente chega, eu, Patrícia, a gente chega aqui, senta, e hoje a gente vai servir a Deus. E a gente serve a Deus através do serviço das escolas. Com Quando as pessoas certeza. ligam, quando as pessoas, né, nos procuram, e as famílias também.
E isso acontece também com as escolas, né, cristãs. Um educador cristão, ele tem que ter isso em mente. Qual é o seu campo missionário, qual é o seu serviço, o que é que você vai apresentar a Deus? É isso, é chegar num momento tão complicado como esse que a gente tem vivido, viveu e está ainda vivendo, e dizer, olha, num tempo difícil, eu compartilhei muito mais do que conteúdo, eu compartilhei esperança, eu compartilhei essa expectativa de que Jesus, expectativa não, essa certeza, né? De que Jesus está no controle de todas as coisas e que a gente pode esperar nele. Eu acho que esse diferencial da escola cristã é o que me dá gás, sabe? Para trabalhar e para pensar que eu estou fazendo muito mais, né, na escola, no trabalho, do que simplesmente compartilhar conteúdo, compartilhar ciência, que isso aí qualquer professor está fazendo. Mas um educador Verdade. cristão, ele tem essa missão Uma de coisa levar. interessante, Dili, é que eu participei de uma live terça-feira à noite, né? E era sobre trabalho. E alguém lá com o Silvano e a Silvia, a pergunta foi: como é que alguém pode dizer assim que trabalha glorificando a Deus carimbando papel? Né? Porque tem trabalho que é carimbar papel, né? Que é avaliar coisas. A primeira coisa, né, que a gente precisa entender, e aqui uma escola cristã, um professor cristão ainda tem mais evidência disso, né, é entender que a minha história individual, ela é parte de uma história maior. Então, Uhum. eu não limito a minha vida à pequenez das coisas que a gente tem que fazer, porque todo trabalho que a gente faz, ela tem coisas grandiosas e tem coisas pequenas, né? Tem que carimbar papel, tem que lavar banheiro, né? Tem uma série de coisas, mas faz parte de uma coisa maior, né? Eu lembro daquela história antiga, batida até, né? Perguntaram para um homem: o que você está fazendo? Ele falou assim: estou assentando tijolo, construindo uma parede. E perguntaram para outro na mesma obra: o que você está fazendo? Ele falou: estou construindo uma catedral. Então, É, quando você entende que você está dentro de uma história maior, que essa história maior é o projeto de redenção de Deus, o trabalho da gente toma um significado muito diferente, mesmo que seja aquele trabalho chato, batido, né? Porque eu sei que eu estou fazendo algo dentro do reino do meu Senhor. é isso mesmo. Então, vamos aqui conversar dessas esferas, né, que envolvem o nosso trabalho na associação e que faz muito parte do dia a dia das escolas que trabalham conosco. Que é a primeira instituição, vamos dizer assim, família. E a família cristã, né, que é o nosso público aqui, foi muito também assim desafiada no ano 2020 por todo esse contexto de pandemia, das escolas, dos prédios fechados, as escolas não fecharam, né? Os prédios fecharam, mas as escolas estavam lá trabalhando, os professores gravando aula, mandando, corrigindo atividade, fechando alguma avaliação. Mas os pais tiveram que estar bem mais envolvidos nesse processo todo. Então, teve muita reclamação, teve muita gente que gostou, muito aprendizado. O que você tem assim, para seu olhar sobre essa situação toda de família nesse ano que passou em relação ao contexto de educação? Olha, foi um ano de dores, mas foi um ano em que, se as famílias souberam, um ano de ah, muitas oportunidades e aprendizagens, né? Ah, o fato de termos ficado enclausurados, né? De ter nos colocado juntos em situações que a gente não esperava, ah, certamente pode ter servido para uma aprendizagem, para um crescimento. Agora, de novo, né, isso depende muito de Leandro, do estado espiritual em que as pessoas se encontravam nesse momento, né? Alguns podem ter ficado extremamente desanimados porque não tinham esperança, não tinham a visão do Redentor, não podiam entender a mão de Deus nesse processo todo, né? Para alguns foi motivo de rebeldia, por que Deus deixou acontecer isso? Para muitos foi motivo de luto, de dor, de lágrima, perderam, né, parentes, gente próxima,
viram a doença, viram, em alguns lugares nós vimos a dor coletiva, né, acontecendo assim de maneira muito visível. Foi um ano de muita divisão, né, política, divisão social, impressionante o que está acontecendo. Não dá para a gente dizer que a gente entende tudo que está acontecendo com detalhes, mas, de novo, você vai ter pelo menos mais um semestre dessas coisas, né? Nossa escola já marcou o semestre todo online, porque não vai ter aula presencial e aonde tiver aula presencial não vai ser tempo inteiro, ou seja, as famílias vão ter que continuar a se adaptar a essa diferente situação, que chamam de um novo normal, que normal a gente nunca teve mesmo, né? Só quando Jesus voltar. E então eu acredito que nós devemos abordar esses tempos e essas épocas, né, de maneira bíblica, lembrar dos preceitos da Escritura quanto à vida familiar, quanto à comunhão, quanto à oração, quanto à oportunidade, né? Particularmente, nosso filho estava com o casamento marcado ali para o primeiro semestre, né? E com tudo fechado, etc. e tal, ele precisou voltar lá de onde ele morava. Nós tivemos o privilégio de tê-lo de volta em casa por 2 meses aí antes do casamento. Para nós foi um privilégio, foi uma alegria, né? Nós tivemos que nos readaptar, reinventar tanta coisa, reaprender a fazer comida, né? Servir à mesa, a gente come fora ou a pedir o iFood, mas o fato é que tantas oportunidades, né? Pais com crianças pequenas, alguns tiveram muita luta, muita dificuldade, mas também tiveram oportunidade de ensinar a palavra de Deus, de falar mais propriamente, né, como diz Deuteronômio, das palavras do coração ao deitar, ao levantar, ao assentar à mesa. Então, também foi um momento assim em que a situação, pela mão do Senhor, nos forçou a rever, a repensar uma série de coisas. Então, teve muita coisa que famílias aproveitaram para o bem, ainda que tenha trazido cansaço, coisas que não estávamos acostumados e tudo mais. Mas outros não souberam aproveitar, né? E dizem aí que o volume de doenças psíquicas vem crescendo, né, a uma proporção muito grande. Só lá no futuro que a gente vai saber, né, os resultados todos dessa pandemia na vida das famílias, das próprias crianças. Mas, de novo, a quem viu a oportunidade, soube aproveitar a oportunidade, cresceu. Quem não soube, ainda tem a oportunidade de crescer, porque a gente ainda vai ter um tempo nisso aí. Então, vamos aproveitar as oportunidades, ser sábios, né, com a palavra de Deus, e usar os princípios da palavra de Deus para contar aos nossos filhos os feitos e as maravilhas do Senhor. Quando você falou do novo normal, aí eu lembrei que eu recebi uma mensagem do Felipe Fontes, né, falando exatamente isso aí, do ano novo, aí essa expectativa do normal e tal. E eu nunca, assim, nessa minha vida cristã também, tanto tempo de igreja, tanta mensagem e tudo, e eu nunca tinha ouvido nem percebido isso, né? E ele destacava assim na mensagem dele, não é normal desde Gênesis 3. Então não é agora que o 2020 foi um ano anormal. Foi um ano pior, vamos dizer, nesse aspecto, assim. E ele disse, o normal só vai voltar quando a gente estiver no novo reino. Aí vai estar tudo certinho. E eu acho que essa é uma expectativa que a gente tem que ter também para enfrentar esses dias, né? E chegando agora esse tempo quer dizer, quase pós-Covid, as escolas tendo mais liberação para abrir, né? E
podendo voltar a funcionar mesmo dentro de uma nova realidade, o ensino híbrido funcionando firme e forte, que todo mundo vai ter que se ajustar a isso. O que que a gente pode, então, no seu olhar de vivência, tudo, ter como expectativa desse relacionamento família-escola para esse novo tempo, né? Pós a super crise, né, do Covid, agora todo mundo já sabendo mais dessa realidade, já vivenciando essa realidade. É, Como é que os pais podem agir? A vacina não chegou ainda, vai estar liberado, né? Que palavra pode se ter, a gente pode é, compartilhar para esses pais? uma coisa, Juliana, que eu espero de coração é que esse período em que os pais tiveram que acompanhar e caminhar junto com os filhos, que tenha ensinado uma lição, é que Opa, esses pais valorizem a escola e o professor de seus filhos. Porque eles amém. começaram a ver, porque eles com um ou dois, ou quiçá três dentro de casa, eles apanharam, sofreram, tiveram. Agora imagine um professor, fala, não, mas ele é treinado, né? Ele lá está com 40, 30, 25, que seja 20, que seja 15 dentro da sala de aula, ele tem todos esses percalços, todas essas coisas que vocês, pais, tiveram aí com um, dois ou três dentro de casa. Então, a primeira coisa é, eu espero que muitos tenham aprendido a reconhecer o valor da escola e aprendido a reconhecer o valor dos professores dos seus filhos. Em segundo lugar, a minha esperança é que muitos tenham aprendido que é importante, é fundamental e é necessário que, agora que vocês tiveram que passar por isso, acompanhem a educação dos seus filhos. Ah, Uhum, digamos assim, vocês sofreram um tratamento de choque para para cuidar dos filhos nesse período, mesmo com o auxílio online da escola, que vai continuar, etc., mas que ah, os pais prestem atenção. Foi uma oportunidade dos pais conhecerem de fato os filhos por períodos mais prolongados, né? uhum, Que muita gente passou aí, né? Por tantas situações. Então, é, a, acho que essas são as duas lições básicas que eu penso, né? Que uhum, pais e escola aprenderam nesse processo, nesse momento, nessa luta que aconteceu e que vai continuar a acontecer por um tempo, né? uhum. Nossa escola aqui nós ensinamos adultos, né? A maioria dos nossos alunos são pastores que tiveram que aprender e continuar as aulas, e a nossa escola se deu muito, se viu muito rapidamente engajada nesse processo, porque a gente já tem educação à distância, então nossos professores rapidamente se adaptaram para os cursos. A gente não teve nem uma semana de gap. No dia que declarou que parou, na outra semana nós já estávamos online. E os, só que muitos alunos adultos tiveram que se adaptar a isso também, a reaprender. Então, Uhum. os professores, né, que sofreram muito, muito mesmo para readaptar, para reaprender, assim como os alunos, assim como os pais e assim como alunos adultos. Alguns, a gente fez uma pesquisa no final do primeiro semestre com os nossos alunos, ah, Hum, sobre estudo online, educação online. Uma das coisas que ficou notório, né, que muitos disseram assim, olha, a gente está vendo que é irreversível alguma parte dos nossos cursos serem à distância. Alguns gostaram muito, talvez os mais jovens que se adaptaram rápido, há outros uhum, que viram nisso uma oportunidade até de economia, né? Eu posso estudar dentro de casa, eu evito tempo, locomoção, uma série de coisas, mas outros uhum. disseram, Deus me livre, né? Eu não quero isso para sempre, temos que voltar, temos que ter as nossas aulas presenciais. Por quê? Porque eles também disseram o contato com os nossos professores, o dia a dia, o diálogo, a conversa, a influência, o olhar, né, Uhum. pessoal, ele tem um outro valor também, né?
Então, se há Uhum. uma terceira lição, é que nós não fomos feitos por Deus para sermos digitais. Nós, nós necessitamos, né, de presença, de contato, ah, de comunhão, né? Ah, óbvio que tem que ter aí as suas partes, mas as suas barreiras, né? Mas uma coisa que eu sinto saudade são de abraços, né? De contato físico, você não poder pegar na mão de uma pessoa, de alguém que é próximo de você, mas que não está no mesmo ambiente, não poder abraçar, né? E a gente voltou Uhum. aqui para a igreja, né? Aqui é uma luta aqui na igreja, ver os irmãos e não poder abraçar. Meu Deus, como meu coração dói por não fazer É, isso, né? Então, é. também, né, valorizar essas coisas que no dia a dia a gente não valorizava mais, tomava por certo e que agora a gente Uhum. vê que faz falta, né? O barulho das crianças online é diferente do barulho das crianças presentes, né? A gente Com precisa certeza. disso também, né? Ô, Mauro, o diácono Marcos Vinícius jogou uma pergunta aqui interessante, que ele fala assim, então, podemos dizer que a pandemia está sendo também um agente pedagógico para cristãos e também não cristãos. Você concorda, sim? Ah, deve ser, né? Um agente pedagógico pelo bem ou pelo mal, né? Vamos dizer assim. Ah, uma coisa, Marcos, eu tenho certeza, é que Deus está nos ensinando e que o cristão passa pelas situações, seja de dor, de luto, de sofrimento, de escassez, né? Quanta gente não sofreu economicamente, quanta gente não perdeu o emprego, quanta gente não perdeu seus negócios nesse período, né? Eu acredito que todas as situações elas devem servir para o ser humano em geral como aprendizagem, mas a gente vê que o ser humano ele reluta em aprender, né, com a própria história. Ah, Entretanto, para o cristão de uma maneira muito especial, porque a gente reafirma o princípio bíblico de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam nos seus caminhos. E eu amo a Deus e ando nos caminhos do Senhor, ainda que com lutas, tá? Como todos nós cristãos vivemos, né? E Deus nos permite, no meio dessa história global, né? Viver situações particulares e peculiares nas quais eu, como indivíduo e eu, como membro da sociedade e membro da igreja, eu preciso aprender determinadas lições e entender como eu devo viver dentro dessas situações e dentro dessas circunstâncias. Então sim, para o cristão, de uma maneira muito peculiar, esse agente pedagógico está naquilo que a gente chama da providência de Deus, da mão de Deus, e de entender que Deus está no controle das coisas e que eu tenho que continuar a viver de maneira obediente à palavra de Deus, a despeito das circunstâncias e das situações pelas quais eu passo, tá? Uhum. Então, uma situação, né, que ficou muito destacada positivamente nesse contexto desafiador é que quando os pais se aproximaram dos filhos para ajudar, para assistir às aulas, tudo, eles finalmente, eu estou falando isso aqui também dos pais, especialmente dos pais cristãos, né? Muitos pais finalmente perceberam que os filhos estavam tendo acesso a um material didático, não é nem somente ruim, mas ruim no sentido pedagógico, mas nocivo, né, para socialmente, para o conhecimento de mundo dos seus filhos. E também de ver postura de alguns professores assistindo a aula, vendo o discurso, né, de alguns professores. E com isso a gente vê somada a essa situação econômica, né, essa instabilidade, tudo isso, a gente tem visto uma dinâmica de mudanças de escola, de
pais que tinham os filhos numa escola de valor X, aí está agora tirando para colocar num pouquinho menor para se ajustar a essa nova realidade, enfim. E nessas mudanças, né, e também de tempo de crise financeira e de perceber essas questões pedagógicas, né, de conhecimento pedagógico tão contrário e tão partidário, esses pais estão buscando novas escolas. E aí eu sei que você tem um artigo que explica muito bem essa questão de como famílias cristãs podem escolher uma escola para seus filhos. E então eu queria que você pudesse compartilhar aqui, tanto para os pais que estão nos ouvindo, mas também para as escolas, para que elas possam ver se elas são essas escolas que as famílias estão procurando. É. Ontem uma pessoa, um irmão, me ligou lá do Nordeste para me fazer uma série de Opa, perguntas sobre educação, lá da sua terrinha, foi. sobre educação, né? E a gente Tá. conversava ali sobre essa questão da educação e da maneira, né, como é difícil dos cristãos entenderem a necessidade de uma educação escolar cristã. É impressionante. Uhum, Aliás, eu posso dizer com certeza que muitas vezes o inimigo da escola cristã é o pastor. Ele não gosta dessa ideia, ele não gosta desse conceito. A escola cristã dá trabalho, e eu já ouvi o pastor, não mexe com isso não, que dá muito trabalho. Ora, como se nós não estivéssemos aí para trabalhar, né? uhum, E ah, então, assim, uma das coisas que eu percebo na nossa cultura evangélica aqui no Brasil é um desconhecimento de um conceito da educação escolar cristã, um desconhecimento da necessidade daquilo que é a essência da escola, que é o currículo escolar cristão, que as escolas precisam ter, né? E então, finalmente, por esses desconhecimentos, um desprezo pela educação. Como você disse, pela educação cristã. Então, como você disse, no final das contas, muita gente agora teve acesso à educação que o filho tem na escola, né? Viram o uhum, conteúdo, falam assim, opa, peraí, o que está acontecendo? O que estão ensinando os meus filhos? Então, para alguns foi um alerta, para outros foi o alerta ao contrário, porque ele começou a ver e falou assim, peraí, essa escola parece que não está ensinando nada diferente do que outra escola uhum, que a gente chamaria de secular ensina, né? E a gente viu, então, em algumas escolas cristãs, um profundo despreparo dos professores supostamente cristãos e das escolas supostamente cristãs para, nesse momento, ministrar o seu conteúdo diante de uma perspectiva bíblica e até explicar para os seus alunos, né, essa situação diante de uma perspectiva bíblica. Isso é bem complexo mesmo, né? Então, uhum, assim, é importante, né, que pastores e líderes tenham a noção clara da necessidade que nós temos na nossa nação, da constituição, da abertura e do desenvolvimento de escolas cristãs. Porque nós somos uma grande minoria. E o que acontece muitas vezes ah, o conflito entre o ensino da igreja, o ensino do lar e o ensino da escola se torna algo altamente divisor do coração das crianças, dos nossos filhos, e eles então crescem divididos, né? E aí então não há uma consistência, não há uma aprendizagem piedosa, e quando isso acontece, os resultados são ruins, né? São uhum, desastrosos, e isso tem causado muito mal. Em outros países, a tradição da educação escolar cristã ela é já mais antiga, a cultura, né, é mais próxima
do cristianismo, os pais entendem isso mais rapidamente, mas aqui no Brasil é uma luta, é uma dificuldade, nós temos poucas escolas, né? Nós somos uma associação aí, que nós já temos aí 15 anos, quantos é? 2003, né? 2003. 17 anos, 18, Sobre caminhando para 18 18. anos, e a gente tem um número pequeno para o tamanho do nosso país, o nosso número de associados é muito pequeno. Então, esse é um ponto, né? Então, nós precisamos constantemente trabalhar para despertar sobre a necessidade de escolas cristãs. Chega nesse período de dezembro, o número de inbox que eu recebo aí perguntando sobre escola cristã, eu digo, olha, vai lá no site da AXE, procura ver se tem uma escola na sua cidade. Mas são várias mensagens. Pastor, aqui não tem. O que eu faço? Pastor, aqui não existe. Para onde eu vou? Onde eu coloco os meus filhos? E eu vou ter que colocar na escola X. O que eu faço? E é muito difícil a gente responder todas essas perguntas, quando, na verdade, a gente devia estar gastando a nossa energia em abrir escolas, né? Escolas confessionais, escolas bem caracterizadas. E aproveito e falo, né, sobre o nosso curso. Todo ano a gente oferece um curso aqui na AXE, como abrir e organizar uma escola cristã. A gente vai desde os primórdios, desde o comecinho. Esse ano a gente vai ter que se adaptar e fazer o curso online, né? Mas a gente vai fazer, se o Senhor permitir, esse curso. Então, escolher escola, queridos, procurem primeiramente escolas cristãs. Depois, se você tiver mais de uma alternativa, avalie os pontos positivos e negativos. Uma coisa que eu ouço muito de Leão, o pessoal reclama, a escola cristã é cara. Deixa eu falar uma coisa, educação é caro, tá? E nem a escola pública é barata, a escola pública é cara. E é cara e geralmente precária. A gente sabe da situação no Brasil. Então, mas então, pastor, é só para as elites? Não, não é só para as elites. É possível, e a gente vê que muita gente, as escolas, elas começam pequenas, elas começam com cooperativas. As igrejas podem ser patrocinadoras, né, da escola, e a escola pode ser um grande braço de missão da igreja, né? E geralmente as igrejas facilitam porque elas têm propriedade, é uma parte cara da escola. Agora, se a escola quer ter bons professores, os professores eles precisam ser bem pagos, eles não podem ser mal pagos. Mas é missão, a missão tem que ser mal pago. Não, a Bíblia não diz que missão tem que ser mal pago, né? Então, para ter bons professores, eles precisam ser bem pagos, para ter boas facilidades, né? Bom prédio, eles precisam. Então, educação é um negócio caro, é um negócio caro. E educação de qualidade, ela pode ser feita, então, a partir de cooperativas, de uma série de outras coisas que facilitem a todos, em todos as condições sociais de entrar para a escola, né? Então, não desistam, não desistam. A maioria das escolas que estão aí, elas começaram humildes começos e continuam servindo de maneira hábil e capaz muita gente. Tá? É isso mesmo. A Isabela colocou aqui um ponto que eu acho que é interessante, talvez você posicionar, que é a questão, existe diferença entre uma escola cristã e uma escola confessional? Talvez você pudesse explicar nominalmente se há essa diferença e na prática. Ok. Vamos lá. Primeiro existe o lado legal, tá? O lado legal na LDB, né? A LDB diz que existe a escola pública, existe a escola particular e existe essa categoria de escola que é confessional, que pode ser qualquer confissão, tá? Pode ser cristã, pode ser evangélica, espírita. Pode ser espírita, pode ser de qualquer confissão. Qualquer confissão pode abrir uma escola. Então, essa é a primeira coisa. Agora, a escola confessional,
aí ela vai ter a escola confessional cristã, certo? Então, a partir do termo legal é que a gente vai poder dizer. Então, a escola confessional cristã é que segue alguma linha, né, do cristianismo histórico, por assim dizer, ou não. Então, existem as escolas católicas, que são escolas confessionais católicas. Existe uma organização por trás delas, etc. E no Brasil existem, dentro das denominações, associações de escolas denominacionais. Então, existem associações batistas, associações presbiterianas e outras denominações também, né, se organizando, luteranas, metodistas e assim por diante. Uhum. E outras não denominacionais. Em algumas dessas, a gente começou a ver que essas escolas elas são escolas confessionais, mas ao longo do tempo elas se tornaram nominais. Elas perderam o caráter cristão da educação, tá? E se tornaram escolas ligadas ao cristianismo por alguma razão, mas a essência do ensino nessas escolas perdeu-se. Então, movimentos como a Associação Internacional de Escolas Cristãs, eles estão aí para quê? Para ajudar as escolas confessionais cristãs que já existem a olharem de volta para a sua missão, redescobrirem a sua missão bíblica, tá? Porque esse é o ponto, né? Tem que redescobrir a missão bíblica, e aí, redescobrindo a sua missão bíblica, poderem caminhar, tá? Poderem andar e desenvolver melhor a sua própria visão e missão. Então, em alguns casos, é uma redescoberta da visão e missão bíblica. Elas foram fundadas com padrões bíblicos, mas perderam os padrões bíblicos. E aí, depois, dentro disso, aí você tem outros movimentos, tá? Que representam. Eu acho que alguém aqui nas perguntas falou alguma coisa sobre educação clássica, por exemplo. Isso, tem uma pergunta aí sobre esse tema, né? A educação clássica é um movimento dentro que se associa, porque educação clássica per se não é cristianismo, tá? Mas existe uma modalidade da educação clássica associada dentro ou no cristianismo, ou adaptada, né, a valores cristãos, e aí, então, existem escolas de educação cristã, ou educação cristã clássica, não, educação clássica cristã. Então, existe esse movimento crescente no Brasil. Uma outra área que tem crescido, né, no Brasil há alguns anos é o movimento de homeschooling. As pessoas me perguntam assim, mas Mauro, homeschooling pode, homeschooling não pode, vale, não vale, né? Existem situações, em primeiro lugar, que só é possível homeschooling, certo? Então, é óbvio, se é o que é necessário, faça-se o que é necessário. Existem outras situações em que o homeschooling é uma opção dos pais. E eu acho que uma família, se você de fato tem um espírito que eu chamo de liberal, no sentido de que as pessoas têm liberdade para fazer as coisas, eu acho que se uma família opta pela educação do homeschooling, ótimo. Se puder fazer bem feito, né? Maravilhoso, uma coisa perfeita. Eu só não acho que é a opção para todas as famílias e que nem é a opção para a maioria das famílias e que nem é a solução social melhor. Ontem, de novo, eu discutia com uma pessoa sobre esse tema, né? Imagina que a maioria dos cristãos, né, optem pelo homeschooling. Eu não tenho certeza que isso seria socialmente bom em termos de impacto na cultura. E existe um lado, eu não acredito que a cultura possa ser redimida, redenção cultural só na nova terra, né, quando voltar ao normal, mas existe sim maneiras de abençoar a cultura.
E a maneira de abençoar a cultura é estar envolvido com a cultura. E aí, então, escola é parte da cultura, é algo que a gente precisa, de fato, desenvolver, né? Então, importante. A educação cristã é um tema que a gente precisa continuar a debater nas suas diferentes modalidades. Pode chegar um tempo em que a perseguição ao cristianismo nos faça retrair. E aí nós vamos fazer o quê? Talvez a gente tenha que optar, né, por uma educação doméstica. Pode ser. Sistemas políticos podem nos empurrar para determinadas coisas. Não sei. Tá bom? Tá bom. Bom, então os pais, em prioridade, vão buscar escolas que tenham educação escolar cristã, se posicionem como uma escola confessional cristã, né? E é importante também que eles avaliem, obviamente, a estrutura da escola, o ensino, a metodologia que essa escola oferece. E, obviamente, eu sempre defendo essa bandeira de que o segredo de uma escola, de qualquer escola, se chama professor. Então, o diretor, ele é uma pessoa excelente, maravilhosa, agradável, é super cristão, é o pastor da igreja, seja o que for. Mas ele é só o diretor, quem entra na sala de aula com seu filho é o professor. E é o professor que dá a carga e dá o poder daquela escola ser chamada de uma boa escola ou não, porque no final das contas é o ensino que vai dizer se essa escola é boa ou não, né? E aí vem esse detalhe tão importante da escola chamado professor. Em se tratando de uma escola cristã, esses professores têm uma missão a mais, têm algo especial. O que é que você poderia dizer para esse grupo que tanto nos segue aqui de educadores cristãos, né? E que se chama professor diante de todo esse desafio que já é educação e dentro de uma escola cristã? Ok. Deixa eu começar Você começou citando o diretor, né? Ah, O diretor e os líderes, da escola em geral, né? Eles são aqueles responsáveis por colocar diante da comunidade escolar, professor, pais e alunos, né? a, a visão e a missão que uma escola tem. Então, a escola precisa ter essas pessoas claro. que são aquelas que convencem e que lideram nesses processos, e inclusive nos processos de implementação de currículo, né? Um currículo cristão é muito importante. Porque Sim. eu posso ter um excelente professor cristão, mas se ele não tiver as habilidades e as ferramentas para o desenvolvimento do currículo da maneira cristã, né, Ah, ele vai pisar na bola. Então, ele pode ser um excelente cristão e não ter um bom currículo cristão, e aí ele não vai saber distinguir aquilo que é importante nesse processo de ensino e aprendizagem dentro de uma cosmovisão cristã. Então, essas coisas são necessárias. Agora, se ele tiver todas essas coisas, certo? Mas ele não tiver as convicções cristãs, é o que você falou. Ele tem que ter boa habilidade como professor, boa habilidade como articulador, boa habilidade como pesquisador, e ele precisa ter um cristianismo sólido para aplicar todas essas coisas de maneira cristã. Então, é claro, o professor é a ponta, né, desse processo todinho que chega e que vai trazer luz, que vai trazer ensino, que vai trazer verdade, né, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes que frequentam essa escola. Então, o professor cristão, ele é a parte fundamental de todo esse processo, e não pode ser relegado a segundo plano, como um mero, sei lá, repetidor de coisas, como alguém que, na verdade, não esteja ali transmitindo a verdade, que é a verdade de Deus, mas que também esteja ali mostrando justiça,
a verdade do caráter cristão. Então, a maneira que um professor dá nota para os seus alunos, isso fala de Cristo ou não, né? De justiça, isso fala de Cristo ou não. A maneira como a escola disciplina e o professor disciplina os alunos e mantém a ordem ou não da sala de aula, fala de Cristo ou não, né? Então, é muito importante, né, que a gente esteja preocupado com a escola cristã, esteja preocupada com a formação do professor em todos os níveis, né? Tanto nas questões acadêmicas, pedagógicas, competências, quanto na formação da sua visão, da sua cosmovisão cristã para a aplicação dessas coisas ali na escola cristã, né? Uhum. Mas é bem disso que eu estava querendo me referir mesmo, que aí parece que eu tirei o peso da missão, do trabalho de outras pessoas e coloquei só no professor. Não, Não, é claro esse que não. trabalho em equipe, mas que na ponta tá tudo, o coordenador recebe a família e fala do trabalho da escola, o diretor, a escola é ligada a uma igreja, tem um nome lá, tudo certinho. Mas quando chega na sala de aula, o professor é quem tem que fazer real tudo isso que foi vendido através do ensino, da postura, né, desse relacionamento com o aluno. E essa questão da cosmovisão cristã é muito importante. A gente tem convivido e visto, né, no dia a dia das escolas que a gente trabalha, por pessoas que são cristãs, né, participam da igreja, cantam no louvor, preparam aula para a escola bíblica, estudos, enfim. Mas quando chegam na sala, eles são professores e quando chegam na sala de aula, eles não conseguem ter essa percepção da ciência que ele ensina, do trabalho que ele tem como profissional e conectar com essa cosmovisão cristã. E aí eu queria só, então, aproveitar o gancho e dizer que a Axis tem uma boa ferramenta para ajudar, que é a questão do nosso curso que está chegando agora, e que você pudesse falar um pouquinho sobre a importância, né, obviamente, do professor estar se renovando, tudo, e dessa vida íntegra, né, inteira de um professor cristão. Então, uma coisa muito importante, né, que a gente tem em mente na Axie, no mundo inteiro, né, não é só aqui no Brasil, é que o professor na escola cristã ele tenha o bom desenvolvimento profissional em todas as áreas, né? Uhum. Mas a gente, com a Associação de Escolas Cristãs, o nosso foco, o nosso alvo é trabalhar para que o professor das nossas escolas desenvolva e saiba articular com clareza uma cosmovisão cristã, bíblica, aplicada à área que ele trabalha, seja o professor da educação infantil, seja o professor alfabetizador ou o professor de línguas, de ciências, artes e assim por diante. Então, é muito importante que esse professor seja apresentado, introduzido e desenvolva, ok? Uma boa cosmovisão cristã. Então, a Axie, ao redor do mundo, ela certifica os professores. Ela tem uma preocupação de certificar os professores das suas escolas. E como é que ela faz isso? Ela faz isso por meio de instrução. Então, o que a gente está fazendo agora, a gente já fez no passado, parou por um tempo e agora está se adaptando para o mundo online, né? Nós estamos aí reabrindo, estamos a todo vapor aí com as matrículas do nosso curso aí que vai trabalhar esses fundamentos da educação cristã para que esse professor absorva esses conteúdos, interaja com esses conteúdos e articule esses conteúdos. Ou seja, esse professor, quando ele passar por esses nossos cursos, ao final, ele vai ter que ser capaz de articular a sua filosofia de educação cristã, né? Ou seja, a trazer os elementos bíblicos, teológicos, junto dos seus conteúdos pedagógicos,
para manifestar, ok, aquilo que eu faço como professor, eu faço por essas razões e dessa maneira, né? Então, é isso que a gente quer apresentar aí no nosso curso. Então, no curso a gente tem vários módulos. A gente tem um módulo que é o módulo de cosmovisão cristã. E aí, a partir desse módulo, que é o primeiro, que vai começar que dia, gente, esse módulo aí, gente? Dia 25 de janeiro. 25 de janeiro, a partir de Tá 25 de pertinho. janeiro, vão começar esse módulo que é ministrado pelo professor Felipe Fontes, né? Isso. E aí depois a gente vai ter vários outros módulos que vão mostrar a interação do cristianismo com diferentes áreas do conhecimento. Então, como é que a gente trabalha? O que eu, como cristão, compreendo, procuro compreender, entendo e faço da sociologia, da Uhum. filosofia, da história da educação. Então, são vários módulos, tá? Você pode ter acesso aí no nosso no perfil, né, da Haxe depois, e você vai ter acesso aí às várias informações do nosso curso, e que visam exatamente certificar-se de que esse professor entendeu o seu papel como professor cristão. E aí, ó, estão aparecendo aí, ó, os hashtags, aluno da primeira turma. É isso aí, é isso aí. Nós já temos aí mais de quantos alunos, Gili, para essa primeira turma? Bom, na minha última contagem deu 77. Ok, é isso Quase aí. 80. Que bom, né? E tem sido uma bênção, foi um grande trabalho compor, né, pensar esse curso inteiro. A Dilean e o Murilo aí, né, trabalharam aí com essa questão toda, e agora os professores estão aí, né, gravando aulas, desenvolvendo material e tal. E dia 25 então, a primeira turma vai entrar aí na sala de aula, no nosso ambiente de EAD, no Moodle, e vai começar esse curso e, com a graça de Deus, quando terminarem esse processo todinho aí, eles vão poder dizer, olha, fui aluno da primeira turma e sou um professor certificado. E ele vai articular o que é uma educação cristã para ele, e isso é muito importante, isso é muito necessário. A Luciana Laís diz aí, fiquei com vontade. E aí, Luciana, você pode ir lá, fazer. Olha aí a pergunta dela, apropriadíssima. Psicóloga pode fazer? Pode fazer. A ideia do curso é a seguinte: orientado, né, para os professores das escolas associadas da AXE. Esse é o nosso público-alvo primário, tá? Mas ele não é exclusivo, ou seja, a gente oferece o curso também para outras pessoas, ok? Qual a duração do curso? Eu só queria dizer, em relação a essa questão de outros profissionais, né, com interesse, é totalmente bem-vindo, tá? Especialmente pais. A gente está aberto para pais também que queiram participar, poder entender melhor, pode participar do curso. Agora, especialmente a primeira parte de fundamentos, eu acho que vai ficar muito acessível para todo mundo de qualquer formação. Quando chegar nos 3 últimos módulos, que é mais de prática escolar, pode ser que algum vocabulário, alguma questão assim, fuja para quem não é da área de educação. Mas nada que vá lhe prejudicar na aprendizagem. Vai apenas deixar você curioso e querer entender mais o pedagogês, essa língua misteriosa aqui dos educadores. Mas nada que impeça a sua compreensão do curso e da essência, né, daquilo que vai ser compartilhado. Uhum. Aí perguntaram também aqui a duração do curso, né? Então, todas as aulas, eu vou responder, tá, Mauro? Beleza. Todas as aulas, quando nós contabilizamos, elas vão dar um total de 5 meses e meio. Aí a gente está distribuindo, as aulas vão ser disponibilizadas na plataforma nas terças e quinta-feiras.
Então, quando nós somamos todas terças e quintas, tem a terça-feira do feriado de carnaval, por exemplo. Então, a gente não vai colocar ali. A gente sabe? Então, quando fomos fazendo isso, vai dar 5 meses e meio. Então, começando agora, vai terminar meados de junho. E no meio desse processo, vai acontecer também aulas ao vivo, tá? Com professores e também com outras pessoas que a gente pode convidar. Então, essas aulas vão ser gravadas e disponibilizadas exclusivamente para os alunos do curso assistir depois, quem não puder assistir ao vivo. Qual a diferença? Quando você assiste ao vivo, você pode trocar, fazer pergunta. Eu li tal texto, entendi, não entendi, isso que você está falando não faz sentido para mim, explique melhor. Quem pegar gravado depois vai compartilhar ali das perguntas dos colegas que estavam no ao vivo, tá bom? Mas tá tudo disponível para vocês. Isso. As várias perguntas aí, né? Isso vai me dar ferramentas para professor de escola dominical, monitor de homeschool? Com certeza, né? Sou pastor, é que eu estou com algo aqui na frente da minha tela, tem que ficar me virando aqui. Eu leio para ti. Ok. Sou pastor e professor de filosofia na escola pública. Esse curso pode dar ferramentas para este meu contexto? Ok, é o Wagner Cerchini. Wagner, Isso. certamente, tá? Certamente. Talvez não seja todo o foco, mas você vai obter ferramentas, especialmente ferramentas críticas. Porque uma das coisas que a gente padece muito hoje em dia é de não ter a habilidade crítica de avaliar a cosmovisão das ciências que nós ensinamos a partir de uma cosmovisão bíblica. Tá? Então, com certeza, esse curso pode sim te dar ferramentas para o seu contexto. Okay? Como é que eu me inscrevo? Né? Assim que acabar aqui a nossa live, você clica aí na Axi Brasil aí, né? E na bio, né? Na biografiazinha da Axi, você vai poder, lá tem o menu para você seguir e poder entender o curso, ver todas as características, como é que funciona e etc. Tá? Isso. Bom, eu acho que a gente conseguiu responder. Funcionários de escolas associadas garantem um desconto especial? Sim. Todas as informações do curso estão na nossa página, né, do perfil do Instagram, vocês conseguem ver lá nos destaques. Qualquer dúvida é só escrever no inbox que a gente responde. A página do site mesmo, oficial da Axi, ainda não está pronta, mas tudo que você precisar a gente vai atender a você nas suas dúvidas. A Axi é uma associação, então é importante entender isso, né? Então, algumas escolas, elas são associadas, elas fazem parte da Axi de forma mais próxima. E com isso, elas contribuem anualmente com um valor. E aí, essas escolas nós chamamos de escolas associadas. Por essa contribuição, por essa parceria, elas têm descontos especiais, tá? Então, quando você vê associado, significa isso. Ela já tem uma contribuição anual por ser escola ou por ser um professor, educador cristão que tem uma associação individual, que também é possível. Então, tem um desconto especial, tá bom? Então, a gente tem o valor do investimento cheio, tem um desconto de primeira turma e ainda tem um desconto maior para o associado. Então, quando vocês olharem lá, vocês vão entender isso que eu estou falando melhor. Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu atender aqui as perguntas de todos. Se faltou alguma, nos perdoe. Registre no inbox que a gente te responde depois. Queria agradecer a presença de todo mundo, porque a gente já passou de 1 hora, está quase terminando o tempo, né? E especialmente a sua presença, Mauro, o seu tempo aí tão corrido e veio conversar com a gente aqui e trazer luz para essas questões tão importantes. Obrigada mesmo. Meu prazer, minha alegria. Educação cristã está no meu coração há muitos anos e, se o senhor permitir, vai continuar até morrer. E a gente vai ver grandes progressos. Aliás, a gente já viu, né, Dileana, muita coisa
abençoada, né? Desde os anos, começo dos anos 2000 até agora, muita coisa Deus já fez no âmbito da educação escolar cristã no Brasil e usou a Axis como uma peça disso. Nós somos gratos a Deus porque Ele chamou e orientou. E a gente quer contar aí com você que nos assistiu com apoio, vai atrás, conheça a Axis, siga a Axis, apoie a Axis, ajude, porque é um trabalho astronômico feito por muita gente, umas 3 ou 4. Então, por favor, continue a orar por nós também, tá? Por sinal, Amém, esse é um amém. dos trabalhos que a Axis faz. De Leão chega lá no escritório com Patrícia. Nós temos reuniões no escritório, tem reunião mundial, a Axis, agora em fevereiro, 25 de fevereiro, né? Se eu não me engano. Isso. Vai ter uma reunião global de oração, horas e horas e horas de oração, gente do mundo inteiro orando pela causa da educação cristã, tá bom? E nós passamos de 3.000 seguidores essa semana aqui no Instagram. Opa. Então, se você também puder compartilhar a nossa página, convidar pessoas para seguir a gente e ser um agente desse despertar, né? Pessoal, está acontecendo algo esquisito no mundo da educação e a gente tem aqui pessoas trabalhando, uma visão centrada, equilibrada, com uma metodologia, uma proposta equilibrada de metodologia, de filosofia, de visão, de respeito à ciência, de visão cristã. Então, caminha com a gente e participa conosco, que vai ser muito bom poder caminhar com você e servir a Deus através da educação. E para você que está aqui com a gente, já marca aí na sua agenda, terça-feira, às 5 horas da tarde, a gente vai ter um bate-papo assim, a respeito de escolas, né, os elementos para você identificar quando você vai escolher uma boa escola para o seu filho e para a sua família, com a professora Débora Muniz. Então, em primeira mão, não tem nem post, nada ainda, mas você já pode marcar na sua agenda. Tá bom? Ótimo. Então é isso. E tá aí, ó, o diácono Marcos Vinícius, da Igreja Presbiteriana da Gávea, no Rio de Janeiro. Marcos, fala para o seu pastor aí, reverendo Leonardo, para ele começar uma escola cristã aí na Gávea. Eu tenho certeza que precisa, viu? Aliás, o Rio de Janeiro precisa muito de escolas cristãs, são poucas, né? Uma cidade tão grande. E é isso aí. Foi um prazer. Deus abençoe. Uma alegria, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigada a você.